Fica conosco, Senhor. Uma oportunidade diária de encontro com Deus. Um programa destinado a você que deseja crescer na intimidade com o Senhor. Um momento de súplica, reflexão e escuta. Fica conosco, Senhor. Apresentação: Padre Gilson Jardene. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, com muita alegria te encontro nesses minutos de graça. Juntos nós exclamamos com muita fé: fica conosco, Senhor. Hoje, nesse dia 17 de janeiro, terça-feira, a igreja celebra a memória de Santo Antão. Santo Antão Abade, esse insigne pai do monaquismo, nasceu no Egito por volta do ano 250. Depois da morte dos seus pais, distribuiu seus bens aos pobres e retirou-se para o deserto, onde começou a levar vida de penitência. Teve numerosos discípulos e trabalhou em defesa da igreja, estimulando os confessores da fé durante a perseguição de Diocleciano e apoiando Santo Atanásio na luta contra os arianos e a sua heresia. Santo Antão morreu em 356. Santo Antão, rogai por nós. Partilho contigo hoje a segunda leitura do ofício das leituras, da liturgia das horas, da vida de Santo Antão, escrita por Santo Atanásio, bispo. A vocação de Santo Antão. Depois da morte de seus pais, tendo ficado sozinho, com a única irmã ainda pequena, Antão, que tinha uns 18 ou 20 anos, tomou conta da casa e da irmã. Mal haviam passado 6 meses desde o falecimento dos pais. Indo um dia à igreja, como de costume, refletia consigo mesmo sobre o motivo que levara os apóstolos a abandonarem tudo para seguir o Salvador. E por qual razão aqueles homens de que se fala nos Atos dos Apóstolos vendiam suas propriedades e depositavam o preço aos pés dos apóstolos para ser distribuído entre os pobres. Ia também pensando na grande e maravilhosa esperança que lhes estava reservada nos céus. Meditando nessas coisas, entrou na igreja no exato momento em que se lia o Evangelho e ouviu o que o Senhor disse ao jovem rico: se tu queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres, depois vem e segue-me e terás um tesouro no céu. Antão considerou que a lembrança dos santos exemplos lhe tinha vindo de Deus e que aquelas palavras eram dirigidas pessoalmente para ele. Logo que voltou da igreja, repartiu com os habitantes da aldeia as propriedades que herdara da família. Possuía 300 campos lavrados, férteis e muito aprazíveis. Para que não fossem motivo de preocupação, nem para si próprio, nem para a irmã, vendeu também todos os móveis e distribuiu com os pobres a grande quantia que obtivera, reservando apenas uma pequena parte por causa da irmã. Entretanto, outra vez na igreja, ouviu o Senhor dizer no Evangelho: não vos preocupeis com o dia de amanhã. Não podendo mais resistir, até aquele pouco que restara, deu aos pobres. Confiou então a irmã a uma comunidade de virgens consagradas, que conhecia e considerava fiéis, para que fosse educada no mosteiro. Quanto a ele, a partir de então, entregou-se a uma vida de ascese,
e rigorosa mortificação nas imediações de sua casa. Trabalhava com as próprias mãos, pois ouvira a palavra da Escritura: quem não quer trabalhar, também não deve comer. Com uma parte do que ganhava, comprava o pão que comia, o resto dava aos pobres. Rezava continuamente, pois aprendera que é preciso rezar a sós sem cessar. Era tão atento à leitura que nada lhe escapava do que tinha lido na Escritura. Retinha tudo de tal forma que sua memória acabou por se substituir aos livros. Todos os habitantes da aldeia e os homens honrados que tratavam com ele, vendo um homem assim, chamavam-no amigo de Deus. Uns o amavam como filho, outros como a irmão. Querido irmão, que o exemplo de Santo Antão, anacoreta, homem místico, muito dedicado na oração, na ascese, na mortificação, na penitência, sirva para nós de exemplo. Nós vivemos tantas vezes apegados a tantas coisas, a situações, a pessoas, a bens, a lugares, a honras. Nada disso nos servirá. Muitas vezes, abraçando e correndo atrás das coisas que passam, acabamos perdendo nosso tempo e assim perdendo também a salvação, a vida eterna e a comunhão com o Senhor. Que a graça de Deus nos permita, querido irmão, viver de tal modo, abraçando as coisas que não passam, as coisas eternas, com as quais devemos ocupar nosso tempo, nossa mente e o nosso coração. Sem ser irresponsável com nossas obrigações, sejamos, pois, cristãos verdadeiros, que têm os olhos no céu e os pés no chão. A você, querido irmão, deixo minha bênção. Rogamos a intercessão dos santos e santas de Deus, para que junto do Senhor, pelos seus méritos, alcancem para nós a graça da conversão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, que chamaste Santo Antão, pai dos monges, para vos servir por uma vida heróica, dai-nos por suas preces a graça de renunciar a nós mesmos e amar-vos acima de tudo, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Desça e permaneça sobre ti a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Um forte abraço e até amanhã com a graça de Deus.